Olá pessoal, e aí, tudo jóia? Então, nessa semana a gente vai aprender a construir aprender no caso a utilizar um padrão de projeto que chama DAO, que é o Data Access Object. O que esse padrão ele vai fazer? Ele vai tirar para mim, deixa eu voltar aqui, ó, por exemplo, no formulário de consulta nosso, o que acontece? A gente tem os métodos de consulta no banco, de acesso no banco, tudo dentro da nossa classe. Até tá tudo de forma estruturada aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa parte de acesso, de consulta ao banco, da nossa classe ou do nosso formulário. A gente vai separar isso em camadas. E o DAO significa Data Access Object. Então, uma camada de acesso aos dados aí. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma classe só para conexões. Veja que toda vez que a gente vai querer conectar com o banco, a gente precisa pelo menos dessas duas linhas aqui, ó, do class for name, que é para registrar a nossa classe, a gente reconhecer que ela existe no nosso projeto, e depois a gente tem que pegar a conexão. Então a gente repetiu isso daqui em todos os métodos que a gente precisou acessar o banco, tá vendo? Então aqui outra vez, aqui no CAD cliente temos outra. Então a gente vai tirar isso daqui, dessas classes, e vai construir uma classe específica para fazer conexão com o banco. Na última aula a gente até teve um problema aqui, que eu estava trabalhando com dois bancos de dados. Aqui estava um banco e na outra classe estava com outro banco. A gente ia fazer o teste e não apareciam os resultados no banco. O problema é porque ele estava trabalhando com bancos distintos. Então a gente não ia ver mesmo, é claro. Com isso, a gente criando uma classe só, essas linhas aqui vão ser feitas uma vez só. Então fica também menos código para a gente ter que corrigir e ficar olhando depois se está certo ou se está errado. Então, para a gente fazer isso daí, como que vai ser feito? A gente tem o nosso projeto aqui, no meu caso chama Videoaula JDBC. Vou clicar com o botão direito, novo, vou criar uma classe. Vou dar o nome da minha classe de Connection Factory, que é uma fábrica de conexão, e vou criar um pacotinho aqui que chama JDBC para ela já ficar separada também. Vou clicar em finalizar, ele abriu ela aqui para mim, e aí eu vou criar o meu primeiro método. Então, para criar um método public, para ele ser visível para todo mundo, estático, para não ser necessário instanciar ele, eu posso acessar ele direto pelo nome da minha classe. O tipo de dados que ele vai me retornar, então ele vai me retornar uma conexão. Nesse caso, a conexão eu preciso colocar aqui, ó, um import para ela. Import java.sql.connection e o nome do meu método, então getConnection. Pega a conexão, que eu vou colocar lançar os erros para frente, as exceções para frente, então eu vou lançar o SQL exception para frente. Beleza. Vou abrir minhas chaves da classe. E aí eu vou começar, pessoal. Então qual que foi a primeira linha aqui que eu fiz, ó? classforname.com.mysql.jdbc.driver. Então vamos lá. class.forName com.mysql.jdbc.driver. Nessa primeira linha aqui, ele já vai dar um errinho para mim, não sei se vocês lembram, que era por causa do try. Então vamos colocar o try na linha aí. E vamos pegar e continuar aqui. Ele colocou o try para mim, colocou o class for name dentro do try, colocou um catch aqui, que é se a classe não for encontrada, ele vai gerar uma exceção, e aqui ele criou um logger para mim. No caso eu não quero um logger, só que vamos deixar aqui, depois a gente fala disso. Então, depois o que a gente vai fazer, ou faria? A gente ia criar uma variável para trabalhar com ela e
dentro dessa variável a gente ia colocar a conexão que a gente abriu. Ou seja, essa linha aqui, ó, driver manager.getConnection JDBC. Vamos copiar essa linha aqui. Vamos voltar aqui, vamos colocar um return. Por que um return? É o tipo de dados que a gente vai retornar. Então a gente vai retornar uma conexão. Ele deu um errinho no driver aqui porque não tem lá em cima, né? Então só dá um contra-espaço. Ele já importa automático para mim lá. Esses dois Java útil aqui eu não vou precisar. Eu posso apagar. Esse logger aqui da linha do cat eu também posso apagar. E aí eu só preciso lançar agora para frente essa exceção aqui, ó, da SQL exception. Então vou colocar aqui true new SQL exception. E eu posso colocar aqui o meu ex.getMessager para ele falar qual que foi o erro causado aqui pelo class notFoundException. Vou dar uma formatadinha para ficar mais fácil de enxergar. Aí, pessoal, isso daqui é a nossa classe de fábrica de conexões. Então, todas as conexões vão ser feitas por essa classe. Vamos testar aí? Deixa eu dar uma olhadinha se eu estou com o meu AMP ligado. Deixa eu startar ele aqui. Então, o AMP. Vamos abrir o Age também. Aí. Então, a gente está trabalhando nesse banco aqui, aula Java 1. Então, a gente tem 14 clientes cadastrados. Vamos voltar para o CAD cliente aqui, ó. Então, o nosso primeiro que a gente fez o cadastro de cliente. E vamos trocar isso daqui, ó. Então, essa linha aqui a gente não vai precisar mais. Essa linha a gente pode deixar da variável. E essa linha também a gente não vai precisar mais. Então, só ficou a linha da variável, porque a gente vai precisar jogar o resultado, essa conexão, em uma variável. Então, na frente dessa variável aí, pessoal, na frente de connection com, a gente pode colocar igual o nome da nossa classe que a gente acabou de criar, connection factory ponto get connection. Então o que vai acontecer? A hora que eu chamar aqui, ó, connection factory, é o nome da minha classe, get connection, o que é? É o nome do meu método. Aqui, ó, o nome do meu método. Então, quando eu chamar isso daqui, ele vai fazer tudo que está dentro dessas chaves. O que ele vai fazer? Ele vai registrar a classe e vai retornar aqui, o return, retornar o quê? Uma conexão com essa URL nesse banco de dados, no caso meu Java, aula 1 Java, com esse usuário e minha senha vazia. Beleza? Então vamos salvar, vamos voltar no CAD cliente aqui. Então a gente substituiu tudo aquilo lá por isso daqui, ó, no cadastro cliente. Então a gente colocou essa linha nova aqui, ó. Vamos testar para ver se vai funcionar aí. Então vamos rodar. Opa, deu um errinho aqui. Onde? CAD cliente, aqui embaixo, ele está falando que deu erro. Ah, sim. Então, ó, como a gente substituiu aquelas linhas do class for name, a gente também não vai precisar mais fazer o tratamento do cat aqui, ó, tá vendo? Então veja aqui onde que deu erro aqui, ó. Como a gente substituiu aquilo lá, a gente não vai precisar mais desse cat aqui, ó. Então a gente pode também excluir ele. No caso do SQL a gente precisa ainda, por quê?
porque a gente lançou ele para frente, a gente já não tratou ele aqui, ó. A gente repassou para a próxima classe que fosse tratar, por isso que tem um new. Então ele lançou para frente essa exceção aí. Beleza? Então tiramos o cat aqui do nosso primeiro método e vamos executar então. Agora foi cadastro, cliente, abriu para mim o formulário de cadastro, Pedro Marcos Floriano. Aí vamos colocar um CPF aqui para ele. Vamos clicar em salvar. Pronto. Vamos olhar aqui, vamos dar um refresh. Olha lá, foi salvo certinho no nosso registro. Então, pessoal, a primeira parte aí da nossa transformação a gente fez. Vou dar uma paradinha nessa videoaula por aqui e depois a gente continua na próxima. Até mais, um abraço.